Domingo, dia 28 de setembro de 2025, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos de volta com bastante informação e assunto é que não falta, né? Porque esse nosso país, ele dá cambalhotas ao invés de caminhar. Mas eu quero começar esse vídeo dizendo que, de acordo com a CNN Brasil, né, aquela que sabe tudo, tem tudo em primeira mão, junto com a rede Plim Plim, né, junto com essa turminha, disse que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, quer discutir com o governador Tarcísio de Freitas amanhã, segunda-feira, a chapa da direita ao Senado Federal para 2026. Como todo mundo sabe, está marcado para amanhã o encontro do governador de São Paulo com Jair Bolsonaro. Agora, a pergunta é a seguinte: como que a CNN sabe disso? Né? Segundo a emissora, Bolsonaro tem se dedicado nas últimas semanas a fechar um mapa eleitoral para a disputa à Casa Legislativa. Como é que a CNN sabe disso tudo? Como que elas têm essas informações se o mito está proibido de sair, de receber visitas, de dar entrevistas, né? Tudo isso sem autorização, né? Principalmente contato com repórteres. Com a permanência do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o Partido Liberal, então, segundo a CNN, avalia nomes, até de outras siglas, que possam substituí-lo na disputa em São Paulo. Quer dizer, já dão tudo como certo e consumado, que o Eduardo Bolsonaro também não vai voltar, não vai poder competir com ninguém, com nada, que o Jair Bolsonaro já é caso encerrado. Esse é o pensamento deles. Mas segundo a emissora, né, a ideia é que uma das vagas em São Paulo seja do atual secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, que eu aprovo, que eu até gostaria. E obviamente todo mundo sabe que a outra vaga seria, ou ainda é, do Eduardo Bolsonaro, se ele quiser, né? Mas é óbvio que hoje o pensamento de Eduardo Bolsonaro é a presidência da República, se puder. Muito bem, mas nós temos uma vaga do Guilherme Derrite em São Paulo, né? E ele inclusive tem o apoio do próprio governador Tarcísio de Freitas e do próprio Jair Bolsonaro desde antes. Não agora, mas desde sempre. A segunda vaga, que é também de interesse de Jair Bolsonaro, não por informações de agora, mas de informações antigas, é do Ricardo Melo Araújo, que é o vice-prefeito de São Paulo. Mas segundo o PL também pode entrar aí o Marco Feliciano, concorrendo, e até a tal da Cezinha Madureira do PSD, que é do Kassab. Muito bem. Todas essas informações a CNN tem em mãos. E a mim fica muito claro que essas informações só podem ter sido passadas para a imprensa a bel prazer por Valdemar Costa Neto, que atualmente está querendo falar pelo Jair Messias Bolsonaro. Ele está querendo ser o interlocutor imaginário de Jair Bolsonaro. Porque eu tenho certeza que esse assunto Jair Bolsonaro não passou oficialmente para ninguém. E se passou, passou para Flávio Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro, que estão diariamente com ele. Mas achei interessante trazer essa informação. Por quê? Coincidentemente ou não, também, segundo a tal Bela Megali, do jornal O Globo, o Jair Bolsonaro, então, está sendo aconselhado a escalar o Flávio Bolsonaro para conter as ações de Eduardo lá nos Estados Unidos. Eles estão louquinhos para criar o caos dentro da família Bolsonaro. Muito bem. Em primeiro lugar,
Quem é que aconselhou o presidente Jair Bolsonaro? Não foi nem o Flávio nem o Carlos. É muito fácil jogar a narrativa escrita em um jornal que sempre foi tendencioso, né? Sempre preferiu a esquerda radical, pois não há como contestar. O histórico mostra isso, né? Até porque essa imprensa com a tal conversa de que a fonte das informações é protegida, então eles inventam o que bem entender e qualquer coisa, a fonte me disse. Mas quem é a fonte? Ah, não posso revelar, é um direito. E aí eles inventam o que bem entende. É muita cara de pau. Claro que o próprio Flávio Bolsonaro já desmentiu a informação. Mas o que importa aqui não é a verdade dos fatos, e sim a matéria jornalística atingir ao menos meia dúzia de cabeças desprovidas de neurônios. É claro que dentro da família Bolsonaro, ninguém quer cessar os trabalhos do Eduardo, já que graças a isto é que os Estados Unidos sancionaram para valer aquele ministro e sua esposa, de uma forma que vai doer muito, por muito tempo, quiçá por décadas. Além disto, foi graças ao Eduardo que o presidente mais importante do mundo voltou seus olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil. Além disto, como o próprio ministro Cristiano Zanin dizia, quando ainda era o advogado do Inácio, não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a direitos humanos. Mas, será que mudou desde que o Zanin entrou no Supremo? Acho que não, né? Agora, mudando de assunto e mostrando que o Terra Brasilis também é um drama, né? Eu quero trazer a vocês aqui informações de que o ministro Barroso manifestou-se contrário à decisão dos Estados Unidos de suspender os vistos de autoridades brasileiras, classificando a medida como desagradável e injusta. Pois é, Barroso, justiça é prender centenas de inocentes sem direito a um julgamento decente, sem direitos a recorrerem, sem poderem usar a primeira instância, já que nenhum deles possui foro privilegiado. Isto é injustiça. Não ministros do Supremo que deturpam a lei serem sancionados. Mas em uma entrevista também na CNN, o Barroso explicou e expressou sua expectativa de que a aplicação da Lei Magnitsky seja revertida em breve. Pois é, Barroso, pode sentar e esperar até a próxima geração, eu diria. Porque isso é praticamente impossível de acontecer. Nunca a Lei Magnitsky foi revogada a ninguém. Se meteu a Lei Magnitsky, é definitivo. Até porque, para tentar chegar ao ponto de reverter, são anos de disputa judicial dentro dos Estados Unidos, para tentar desmentir o que já foi confirmado, que é o fato de que aquele ministro agrediu direitos fundamentais, né, direitos humanos e liberdade de expressão. Agora, durante a conversa, Barroso também abordou os custos pessoais enfrentados por membros do judiciário brasileiro. Puxa vida, hein? Que sofrimento, meu Deus! Ele ilustrou a mudança drástica em sua rotina ao comparar momentos distintos de sua vida pública. Ele disse que em 2014 ele podia assistir à final da Copa do Mundo no Maracanã apenas com a sua família. Já em 2016, compareceu à abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro, somente com seu filho menor e do ministro Teori Zavascki, né? Mas que hoje já não pode mais circular sem a presença de 3 seguranças. 3, aqui ó,
São 8 seguranças, 8 armados, né? Eles podem andar armados, a população não, né? Mas por que está tão difícil assim? Porque quando alguém do crime chega no Supremo Tribunal, vocês mandam eles para casa, vocês cancelam os julgamentos, né? Mandam devolver produtos roubados, entorpecentes, né? Vocês liberam qualquer criminoso que chega ao Supremo Tribunal Federal, favorecendo o quê? A insegurança pública. Ou você está querendo dar a entender que a extrema-direita impede você de andar livremente? Não venha com essa conversa não. Mas vamos voltar a falar de coisa séria. Vamos falar sobre a novela da Visita Impossível, né? Estamos aqui mais uma vez com a fantasiosa notícia de que Donald Trump vem ao Brasil para visitar Jair Messias Bolsonaro. É fantasiosa sim, meus amigos. Pelo menos é o que dizem os especialistas de WhatsApp. Donald Trump virá ao Brasil visitar o mito, né? E quem diz isso também são alguns aliados que adoram inventar pautas para ocupar o noticiário. O roteiro é sempre o mesmo. Alguém solta uma frase de efeito, as redes multiplicam como se fosse anúncio oficial da Casa Branca. E pronto. Nasce aí uma teoria política digna de uma novela mexicana. A própria revista Oeste lançou essa matéria dizendo que sobre especulações, né, de uma visita de Donald Trump ao Brasil e ganhando força nos círculos de aliados de Jair Bolsonaro, segundo relatos de apoiadores próximos ao mito, além de fontes da Folha de São Paulo. Segundo a revista Oeste, a iniciativa estaria sendo sugerida por Eduardo Bolsonaro com o apoio do jornalista Paulo Figueiredo, que mantém contatos relevantes do entorno de Donald Trump. Indagado sobre os rumores pela Folha, o Paulo Figueiredo declarou que não comentaria o assunto. Já o Fábio Van Garden, ex-secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro, que também é ligado ao Eduardo, compartilhou publicamente uma sugestão sobre o encontro em sua rede social. Nada vence o próprio testemunho, escreveu Van Garden, dizendo que tal seria a visita de Donald Trump ao presidente Jair Bolsonaro na sua casa, para que ambos evidenciem uma química perfeita, atualizando a prosa. Muito bem. Vamos acordar para uma realidade e vamos aos fatos. Para visitar Jair Bolsonaro nos dias de hoje, até a sogra precisa de autorização daquele ministro. Sim, ele que virou porteiro de luxo da vida do mito Bolsonaro. E cá entre nós, imaginar Donald Trump pedindo, com licença, Sua Excelência, posso visitar Jair Bolsonaro? É no mínimo um cúmulo da ironia. Beira ao ridículo. Jamais Donald Trump pediria autorização para aquele ministro. E não seria o Inácio que iria autorizar, né? Um homem que desafia o establishment mundial, né, com suas tarifas, teria que se curvar ao magistrado brasileiro que vive de perseguir adversários? Isso é fantasioso demais. Isso daria até um roteiro de comédia. Sem contar o fato de que aquele ministro e sua esposa já foram magnetizados pelo louro topetudo. Ou seja, lá em Washington, aquele ministro não é exatamente tratado como um exemplo de autoridade democrática. Então fica a pergunta: como é que Donald Trump, vindo
dos Estados Unidos ao Brasil, né? Estados Unidos que o puniu, precisaria de permissão justamente dele para ver Jair Bolsonaro. É o tipo de contradição que só a política brasileira e os perseguidores de likes conseguem produzir, né? Faça-me o favor. No fim, o mais divertido não é imaginar Donald Trump no Brasil, mas é ver como certos setores da imprensa e da política se agarram a boatos para fingir que há uma grande articulação em curso. Cria-se expectativas, manchetes, posts inflamados, mas a realidade é que nada está marcado, nada foi confirmado e tudo não passa de espuma. É mais um daqueles rumores que dizia que Donald Trump daria cidadania americana para Jair Bolsonaro. Mesmo que desse, sem o passaporte brasileiro, jamais Jair Bolsonaro poderia embarcar em um voo aqui no Brasil, para os Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Claro que isso é um rumor daqueles, né? E serve mais para animar grupos de redes sociais do que para mexer na geopolítica mundial. Né? Agora, que seria bom, seria. Já pensou? Donald Trump chegando aqui, indo visitar Jair Bolsonaro? Chegando, entrando, conversando. Seria bom demais, mas é um sonho, tá ok? Agora, o acordo de paz que ninguém acredita. É disso que nós vamos falar agora. Porque no Brasil, da política, de bastidores, nada surpreende mais, né, do que uma boa fofoca. E sempre pode piorar. Agora, a bola da vez é o suposto gesto de reconciliação entre Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi noticiado, como sempre, pela CNN Brasil. Sim, aquela que até ontem trocava farpas e ataques abertos contra os Bolsonaros. Agora sai com essa notícia, que o Valdemar e o Eduardo vão trocar as mãos e selar a paz. A verdade é que, segundo a manchete, esses ataques abertos contra o Eduardo Bolsonaro poderão ficar para trás, porque hoje se promete um contato sem agressões, né? Uma troca de afago público entre o Valdemar Costa Neto e o Eduardo. Tudo para agradar Jair Bolsonaro. Coisa ridícula. Que informação sem fundamento é esta? O nome dos dois presidentes, Jair Bolsonaro e Donald Trump, sempre é levado em consideração quando o assunto é Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Porque lá ele tem contato com Donald Trump. Aqui ele é o filho de Jair Bolsonaro. Então tudo que diz respeito ao Eduardo chama a atenção dos dois lados. Só que nesse caso, Donald Trump nem sabe quem é Valdemar Costa Neto. E portanto não é o Valdemar Costa Neto que vai influenciar o Eduardo, por exemplo, a parar de tentar fazer com que o governo americano socorra o Brasil. Porque essa seria a finalidade do Valdemar Costa Neto. Olha, Eduardo, para de provocar o Donald Trump. Não queremos mais sanções contra o Brasil. Porque é isso que o Valdemar estava acusando o Eduardo de fazer até essa semana. O nome desses dois presidentes serve para mostrar o tamanho de votos que o Eduardo Bolsonaro pode atrair. Primeiro, por ter sido o deputado federal mais votado em São Paulo. Segundo, por estar lutando pelo Brasil e pelo próprio pai, Jair Bolsonaro. E terceiro, pelo contato direto com Donald Trump. Então ele puxa votos demais. E essa é a preocupação do Valdemar Costa Neto. Não posso perder esse menino de ouro. Convenhamos, né? Quando a política brasileira precisa de um gesto simbólico
para evitar que aliados se devorem em praça pública, isso diz muito sobre o caráter dos protagonistas. E nesse caso, principalmente do Waldemar Costa Neto, que gratuitamente começou a atacar a relação entre pai e filho, trazendo à pública a ideia de que por causa do Eduardo, o Jair Bolsonaro pode morrer mais cedo. Essa frase pegou muito mal nessa semana, vocês se lembram. Waldemar Costa Neto até teve que explicar. O que se vende como paz não passa de um cessar-fogo de conveniência. Waldemar Costa Neto, velho conhecido dos tribunais e dos conchavos, agora estende a mão a Eduardo, sabendo do risco de perder esse número considerável de votos. Votos para o Partido Liberal e que inclusive em outubro de 2026 pode ficar ameaçado. Para completar essa encenação, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, foi até os Estados Unidos conversar com o Eduardo. Postaram fotos, todo mundo viu, né? Precisou atravessar o continente para pedir que... O continente não, né? Precisou atravessar os mares, vamos dizer assim, para pedir que Eduardo parasse de atacar o próprio presidente do partido. Se isto não soa patético, nada mais soa. Qual é o papel do Sóstenes Cavalcante? Ir até os Estados Unidos para conversar sobre esse tipo de assunto com o Eduardo Bolsonaro? Eu poderia conversar por telefone mesmo. Simples, não creio que tenha sido esse o motivo. Mas é o que a CNN diz. E não é de hoje que o Eduardo ameaça o Waldemar, no sentido de até largar o partido. Recentemente o Eduardo chegou a dizer que poderia deixar o PL e não iria sozinho, levaria muitos parlamentares com ele. Essa ideia ventilada aí nos bastidores era migrar com alguns parlamentares para um partido menor, desmontando parte da bancada liberal no Congresso e abrindo uma ferida irreversível no partido, que hoje sobrevive com os bolsonaristas e com o bolsonarismo em si nas costas. É justamente esse fantasma da debandada que explica a pressa de Waldemar em selar a paz com o Eduardo. Porque se o Eduardo resolver cumprir a ameaça, o PL perde não apenas musculatura política, mas também narrativa junto à base conservadora e principalmente musculatura no fundão eleitoral. Em outras palavras, o Costa Neto sabe que o Eduardo pode estar sendo um problema dentro do partido, mas fora dele seria uma bomba atômica contra o Partido Liberal. No fim, esse episódio mostra o que o brasileiro já cansou de saber. Muitos dos que se dizem defensores de valores e princípios não passam de jogadores em um tabuleiro onde a confiança é moeda de troca inexistente. Porque em política nada é certo. Essa moeda que hoje diz que vale X, amanhã ela está valendo Y. Um partido que vive à beira da implosão, liderado por um condenado da velha política como Waldemar Costa Neto, além de estar tensionado por um herdeiro de nome forte como o Eduardo, só pode continuar forte se ambos defenderem as mesmas pautas. E nesse exato momento, o que o Eduardo deseja para os conservadores é bem diferente do que deseja Waldemar Costa Neto, que só está mirando os pleitos do ano que vem. Disso todo mundo pode ter a certeza. Então, é nesse jogo de informações deturpadas que a imprensa joga no ar que a população acaba ficando confusa. É muita informação
a todo momento, sem contar as informações que rolam nas redes sociais, que vão sendo multiplicadas, triplicadas e por aí sucessivamente, que deixa a cabeça do povo brasileiro turbinado de informações que nem sempre são verídicas. E essas matérias da CNN que eu citei, obviamente, não tem fundo de verdade algum, a não ser jogar fuxico no ar para, como eu disse no vídeo de ontem, continuar tumultuando a cabeça dos eleitores e dividindo a direita do Brasil. Ok, meus amigos? Esse era o vídeo que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui, colaborem com o canal quem puder colaborar. E eu agradeço de coração, espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.